Hoje, iremos analisar como a América Espanhola, originalmente constituída como um vasto território sobre uma única coroa, fragmentou-se em diversas regiões, resultando nos países que conhecemos atualmente. Para acompanhar esse processo, seguiremos o seguinte roteiro. Inicialmente, examinaremos a sociedade colonial. Em seguida, abordaremos as causas e o desenvolvimento das guerras. Por fim, vamos analisar as consequências desse fenômeno histórico. Para compreender as razões das revoluções, é fundamental, primeiro, analisar a sociedade em que elas surgiram. Tratava-se de um contexto bastante rígido, marcado por uma hierarquia inflexível. O ponto central residia na divisão entre aqueles que detinham riqueza e os que realmente exerciam o poder. A elite crioula, que nasceu na América, era dona das terras, das minas, mas os cargos mais importantes, na administração, no exército, esses eram só para os chapetones, que tinham nascido lá na Espanha. A encomienda era um dos grandes motores da exploração. A ideia, no papel, era que os colonos dariam proteção e catequese em troca do trabalho indígena. Só que, na prática, virou um jeito de explorar o trabalho da população nativa. E a mita, que já existia no Império Inca, foi adaptada pelos espanhóis para se tornar outro pilar do trabalho forçado, principalmente nas minas de prata. As condições eram terríveis, o que, claro, gerou muitas revoltas. A mais famosa de todas foi a liderada por Tupac Amaru II, no Peru, entre os anos de 1780 e 1781. Era previsível que uma estrutura social tão rígida não se manteria indefinidamente. Novas ideias e pressões externas começaram a influenciar o cenário, promovendo mudanças. A coroa espanhola, já enfraquecida por conflitos e pela queda da produção de prata, buscou intensificar o controle sobre as colônias, elevando impostos e aumentando a fiscalização. A pressão exercida, juntamente com a disseminação das ideias iluministas, representou um elemento fundamental para motivar os crioulos na busca por maior influência e liberdade comercial. Nesse contexto, destaca-se que os crioulos dispunham de dois exemplos distintos para analisar. De um lado, o modelo americano, que servia como fonte de inspiração. Do outro, o haitiano, que causava temor, porque representava a destruição total da posição deles no topo da pirâmide. As colônias encontravam-se em uma situação de alta tensão e instabilidade. A origem dos acontecimentos que motivaram as revoltas teve início na Europa e não na América. Uma série de eventos ocorreu de modo progressivo, resultando em um efeito cascata. Napoleão invadiu a Espanha, destituiu o rei e nomeou seu próprio irmão para o cargo. Esse cenário resultou em um vácuo de poder. A ausência da autoridade máxima nas colônias, representada pelo rei da Espanha, deixou as regiões sem liderança efetiva. Diante do caos político na Espanha e da incapacidade de administrar adequadamente as colônias, os movimentos de independência identificaram uma oportunidade para agir. Os crioulos formaram as juntas governativas. Inicialmente diziam ser leais ao rei que foi deposto, mas rápido se tornaram o centro do movimento pela separação. E foi nesse cenário que surgiram líderes que iam comandar exércitos e decidir o futuro do continente. No norte do continente, Simão Bolívar destacou-se como uma das principais lideranças. Vindo da elite crioula, recebeu parte de sua formação na Europa, onde teve contato direto com os ideais iluministas. Reconhecido como o libertador, Bolívar foi responsável por conduzir campanhas que resultaram na independência da Venezuela, Colômbia e Equador. No sul, José de San Martín destacou-se como líder militar. Sua experiência adquirida em combates na Espanha foi fundamental, proporcionando significativa vantagem estratégica às forças do Sul durante as batalhas. De 1811 até quase o fim do século, em 1898, uma onda de movimentos de independência varreu o continente. Foram guerras longas, violentas, mas no fim das contas, o Império Espanhol na América tinha praticamente acabado. O mapa político mudou completamente.
Após o término do conflito, o principal desafio passou a ser a construção da paz. Líderes como Bolívar formularam uma visão ampla para os territórios recém-independentes. Bolívar propôs o pan-americanismo, que consistia na formação de uma nação unificada e forte, reunindo as ex-colônias para negociar em condições de igualdade com Europa e Estados Unidos. O objetivo era evitar a fragmentação dos territórios. No entanto, esse projeto idealista encontrou obstáculos perante a realidade política e social da época. As disputas entre as regiões e o interesse de cada elite crioula em mandar no seu próprio pedaço falaram mais alto. A Grande Colômbia, que era o projeto principal dele, se desfez e o continente se dividiu em vários países. As guerras terminaram, as bandeiras mudaram. Mas, no fim das contas, o que ficou de verdade dessa luta toda para o povo da América Latina? A instabilidade política abriu espaço para a figura do caudilho. Tratava-se de um líder local influente que possuía seu próprio exército e detinha autoridade superior ao governo central. Seu poder estava fundamentado na força e na lealdade pessoal, o que dificultou a consolidação de democracias efetivas. Os espanhóis foram embora, surgiram novas repúblicas, mas muita coisa ficou igual. A concentração de terras, a economia agrária, a desigualdade social, tudo isso continuou praticamente do mesmo jeito. Para a maioria da população, a vida mudou bem pouco. O antigo domínio político da Espanha foi trocado por uma nova dependência, a econômica. Os novos países continuaram vendendo matéria-prima barata para a Europa e os Estados Unidos e comprando produtos industrializados caros em um ciclo difícil de romper. Essa situação revela, na história da América Latina, o enorme contraste entre os belos ideais da Revolução e a difícil realidade que se impôs posteriormente à maior parte da população do continente.